Caixa Notícias. A Caixa paga nesta segunda-feira, 7 de abril, o incentivo matrícula do programa Pé de Meia referente a 2025. O incentivo é destinado aos estudantes do ensino médio regular e do ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, que nasceram nos meses de novembro e dezembro. O incentivo é creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Bem, primeiro eu queria dizer para vocês que eu já viajei muito o mundo. Eu já encontrei com mais de 120 presidentes da República dos países do mundo. Eu já encontrei com os presidentes mais importantes do planeta. Com o presidente da China, com o primeiro-ministro da Índia e com o presidente dos Estados Unidos, da África do Sul, de todos os países da América do Sul, de todos os países da América Latina, de todos os países da Europa. Eu já encontrei com o imperador. Eu acho bom você ficar aqui perto. Você está com o texto aí? Eu já encontrei com o imperador. Eu já encontrei com todos os reis que existem na face da terra e com todas as rainhas. Mas nenhuma dessas pessoas que eu encontrei, nenhum desses palácios que eu visitei é mais importante do que essa visita que eu estou fazendo ao povo indígena do Xingu. Não existe na face da terra nenhum homem, nenhum presidente, nenhum rei mais representativo do que o nosso querido Raoni. Por isso, a minha alegria de estar aqui e poder conversar com vocês. Eu tenho um pequeno texto que eu vou ler para facilitar a vida do nosso intérprete. Porque se eu começar a falar muito, ele vai ter dificuldade de traduzir. Então, eu estou com o texto, já vem aqui segurar as páginas aqui para mim, porque não dá para falar e comer ao mesmo tempo. Eu vou falando parágrafo por parágrafo e o nosso tradutor vai traduzir parágrafo por parágrafo, tá bem? Então, vamos lá. Queridas amigos e queridos amigos, de tempos em tempos, a experiência humana é contemplada com o nascimento de seres extraordinários. Inyambikwa inyambikwa nire mekuni mana namgume kuka mana mekwa biram mei me bakama menino bar me mecha me bakama menino bar o membaia meu mui me apimei com meu mui. Homens e mulheres que dedicam a vida à defesa do planeta e de seus povos. Menire quame, memukwe, aben campanha cute, pucane cabene, cute homene caben cadinha menino bar. Cientes da complexidade de seus tempos e de suas realidades, movem estruturas para a construção de um mundo de paz mais justo e mais sustentável. Mekute muia, achekam kukuraja tei, achekam kukuraja krampti, pumui meine, kute amin kamari ne, nekam kute amin põe kangoi ne, kute meu tei me umari meine, aben kamei ne, umari meina ana anka de aribaca de mekute maria a menino bar. Estamos diante de um desses grandes nomes da história. Tá oniguai,
Acatianca, me bacabé murinhar. Meu amigo Cacique Raoni, merecedor de todas as homenagens no Brasil e no mundo. Inhambiquá, Romnico Benhambiquá, ba Acatianca me é acatinha peima uribunhá, me ba Picaco Nico, me cutemarica de ba Acatianca, mon acatile boina com me pecho já. É com muita alegria que fazemos esse reconhecimento com a medalha Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração do Estado brasileiro. Nabam Acatianca Romnima, crede, que Arapejo Periuá, Cuidibe Gran Cruz da Ordem Nacional. Yane, mana me apei me macute. Okraje mramri mei ne mekute baie kumono yane. Tá no beco me peja. Guerreiro incansável na defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e da Amazônia. Nosso querido Raoni segue ativo em sua nobre missão. Romni mramri toi kumne, Romni kute me pego krenie ka benjui, Romni kute banie ka benjui. Romni kute Amazônia ne ka benjui. Romni toira an kute penha enormemente de altemra an. Missão de semear a cultura indígena e o respeito aos povos originários e à floresta. Me pego cre o yarene, me pego cre cucraja o yarene, me pego cre ampia apca de yarene, me ba o yarene aribar. Um trabalho indispensável para as conquistas indígenas das últimas décadas, como os direitos assegurados na Constituição de 1988. Romni já penha, cubemramri cumrene, moia cangoina ano 1988 ka, me kute piogo ni pecha monoyaka, me abengo cre neia caben ang piogo kute o a menina. Raoni é uma liderança que inspira paz, sabedoria ancestral e profundo conhecimento sobre as necessidades da terra e a relação do homem com a natureza. Romni mramri kube me benajulirai, mana kute meu mari meika de kute mari, kute ami mari mei mari, meu mari jamei mari ne, kute pline, mana puka, amakade, puka o meikade. Me kute akranma ami puka kamune ne o ami odio América de kute pline mari. Por isso mesmo, atrai atenção e apreço de tanta gente em todo o mundo. Kamne me ku mei ne ku puka ku niko na pui puka jari com Romni de penha por muito pram ne ku mari pram. Anônimos, intelectuais, celebridades nacionais e internacionais. Apui me jari me inkor kute me mariame, me o mari jarui me kute penho amini nurui me. Pucanhaca menhan, a caniquebe menhan de kute Romni mari. Muitos chegam até aqui para beber dessa fonte e aprender com esse homem, ao mesmo tempo simples, firme, luminoso e amoroso. Me kumene me Romni ora bika mene kute o mari já o ngoprabe kutan koi compramne kum mari pramne amimu yarei mari pramne neka Romni te anjine kai god akranma kute me kata pragne tu akranma benajuliranyo mana me kunima Irã kume kunia beo ariban. É uma emoção muito grande estar em território Xingu, na casa de Raoni, e ser recebido com rituais de extrema beleza. Na bamacatinha camel boi né, Romninho puká camamirim, puká bexingut, Romninho crinca boi né, game a cucra jau e pamu e meiba, meia cami quem compreende minha mãe minha né. Um privilégio para cada um de nós que veio de longe. Yane mramri me apui me awore e boiama mai compreende, me muia jo e cujua
ba me ibunya kamekin kumene. Companheiros e companheiras, irmãos e irmãs. Guaiba ikamu ikanikui inikie guaiba é abenmari. Hoje é um dia de homenagens, mas também de escuta às demandas de vocês para encaminhamento das soluções. Akatinya kanelomni kutela pejupere yanyo akati kangwa bakine ne kamaite kamanjo moya me abeankata ba ie marine o meika de marija o marika de boina. Tenho certeza de que todos vocês sabem, mas faço questão de lembrar e repetir sempre que possível. Yaneba kumat meia marimei ne kambaye biri me amarenga meia mari ge guaitaben malen kumar. Somos um governo que respeita os povos indígenas, reconhece seus direitos e trabalha dia e noite, noite e dia, para que eles sejam assegurados. E bem a jolanha, que me imari kumre. Me abego crega me pia up ka de mari, me anyo pi ok, me anyo me anei ka ben ka de mari, na ba makamar ka mapet, na ba makati na pet. Ya ia neia me aneia e de mari na ana. Não só respeitamos e reconhecemos, mas admiramos e amamos seus saberes e sua cultura. E a minha cugraja marimai kumrei me cugraja pumui ne kamaite imankine me de marija me cugraja me aleremenya homui pram kumrenya. Reconhecemos os direitos e temos a exata noção do papel indispensável dos povos indígenas para a preservação da floresta e para nosso enfrentamento à mudança do clima. Me abengo crânio pioquia, me abengo crânio, a minha cabenia, mramli meikumle, muka, me abengo crânio me, a minha cabene, pucane cabenio, camp ba meine nyumbe banho puka koibe aklugo me kamba de marimene babaia. E isso é muito visível quando temos uma oportunidade como a de hoje, de sobrevoar a região e ver do alto o verde e o respiro que o território indígena entrega ao planeta. Bakatinhaka me anibuten matkakam o munham mramri me anho puka me anjo bangrang meine mramri me anjo puka a coro meine kute puka kunikor kagoi ka de kumai kutanha ba o munho tem. Tenho certeza de que essa percepção é a mesma de todos os não indígenas que estão aqui hoje. Jama e marika mane kuben kumai ne boi ne linhajo virama e kujwa maria wane. Sem a proteção dos povos indígenas, o cuidado com a floresta e os rios, a crise climática traria eventos ainda mais extremos, de secas e inundações, para toda a população brasileira, sem exceção. Não me vengo creu porque nem que ben kene, ngor nem que ben kene, men moia punutika tot, ngor kuangra nakata tungo tabne, me kunio bikenho ban. Vocês são fundamentais para atingirmos a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Me gane game aye, mramri, como é ben corba cabene baie, bao biken kerka de, ou ben marinho, arek babna anyem go 2030 cam, bani colei, ket como é como baie baboi kadiga. Se alguém não compreende essa grandeza, precisa saber que as menores taxas de desmatamento estão nos territórios indígenas, que reúnem 80% de toda a biodiversidade do nosso planeta. Guilherme, onde tem mariquete a beia? Ba, minha mãe, me vengo crânio por caca, né, mramri, babin kete. Me vengo crânio por caca, né, mramri, biram, murico nimbic proine. Ano por ngo me teme me kunika mak pronyin.
Vocês nos ensinam a preservar e produzir, tirar o sustento da terra sem destruí-la. Megane game ayer, aja peimete o menino ba meio mui, ba amar, cam, ami muia crenca de bit, cred, cute homem o jua meine, a mumba o bique que tomono, megane game ayer, marimei como nenhum. Saibam que assegurar os direitos indígenas é prioridade absoluta. Cam que já meia neia, meia pei, meia pia abca de meia penha, yane kube mramri kumrengi jagwai maritei na oba bignolokene, meia neia, bicabendra anen. E estamos trabalhando nesse sentido, demarcando e homologando terras. Cam ne baie, yanka de já penha monone e arab Pukayaka Cramptina e Tenocadiri oi mononhana. Retirando não indígenas e combatendo o crime organizado em processos bem-sucedidos de destrifusão dos territórios. Camne, Kube menha Pukaka, Kumechamba, Kadija Peine, e é o apei Kumrenho, Kube. Também não pucar, creca, apei por no abanhar, que cadiba e já penitemian. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas as nossas políticas convergem nesse sentido de assegurar integralmente os direitos indígenas. E é marimei como nem a choe camtei, cam cramptina an, ne cam mramri, ya me abego crânio piog, me abego crânio piab cadi a choe cam curaja comeira an. Sempre enfrentando os desafios que são muitos e precisam ser tratados de forma negociada, com diálogo e transparência. Cam que já mna yana an cam gume baia cangonha ba mono cam gume abenma ayaren aben kugakoyen kumar e não abenma muia ayaren kumar. E vale lembrar, não fazemos mais do que garantir o que prevê na Constituição. Bahia minha malema, mana me banho pi o que a batalha de be Constituição ya pu muni da ne Bahia penitemiana e é culpa e peca de queta. Sabemos que muitas vezes o tempo das coisas é mais lento do que a vontade, as de vocês e as nossas. Mana Moia Camaro Banhangua Baia Marimei, Gueja Guababe, Ambut Kene, Gueja Guababe, Ancatia Pei, Necam, Guai, Baie, Moia Amicangonha, Ie Moia Amicangonha, Megadio Aie, Gume Banho, Baia Moia Amicangonha, Gueja Guai Marina Onen. Mas olhamos para o mesmo rumo, temos o mesmo propósito e a certeza de que o Brasil que queremos e de que estamos construindo respeita e valoriza nossos povos originários. Aben Kone Gume Badio Marijad, Aben Kone Gume Barine, Mana Aben Korbaye, Moia Nipeca de Aramami Kraine, Guida Gume Araki ao Monge, Me Badio Pucani de Brasil, Nha, Cam Kuben. Kame me ayapia abne me pegou creco nem apia abne me cor cangoge me teine o marimejane. Companheiros e companheiras, E não biqua cuni parece pouco, cute gride pra mas em 525 anos é a primeira vez que nós temos uma indígena dirigindo o ministério. É a primeira vez que nós temos uma indígena dirigindo a FUNAI e é a primeira vez que a gente tem um indígena dirigindo a saúde do povo indígena. Na amre be comende de totogbe a mete ale memba pan rai mene nonoa rai mena peni yukri na katinhaka kubengo krekube me acadi cube ministra dos povos indígenas a catinha cam cubengo cre cube me acadi mana presidente caminhando amu cubengo cre vai cube benadjul secretário cam benadjul ne saúde onin de minha marinhona. Os que reclamam que os indígenas têm muita terra no Brasil, o equivalente a 14% do território nacional, já me coa que tem mali cam me bengo cre
Alemão Pucarati. Além de pegar 14%, nem me pegou crabinhão, já nem me Não deve se esquecer que um dia os indígenas tinham todos 100% do território nacional. Que, portanto, vocês têm direito de reivindicar, de brigar e de conquistar quantas terras for necessárias para a gente manter o povo indígena, a sua cultura e a sua tradição. Viva o povo indígena brasileiro! O Ministério da Educação iniciou a coleta de dados dos beneficiários da assistência estudantil referente ao ano de 2024. A medida vale para universidades federais e instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. As informações devem ser enviadas até o dia 2 de maio por meio do sistema Penais. De acordo com o MEC, o objetivo da coleta de dados é acompanhar a implementação da Política Nacional de Assistência Estudantil, além de subsidiar a avaliação das ações voltadas ao público estudantil. Devem ser informados dados como nome e CPF do beneficiário, faixa de renda familiar per capita, data de nascimento, raça ou cor, etnia, nacionalidade e e-mail. No caso de benefícios diretos, é necessário informar também o tipo do benefício, valor pago, mês de referência, nível e modalidade de ensino, além da fonte do recurso. Para os benefícios indiretos, os dados incluem informações sobre o prestador de serviço, tipo de benefício, valores e recursos utilizados. Para mais informações, acesse gov.br/MEC. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Olá, eu sou Patrícia Gripe e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação começou a receber a declaração das matrículas pactuadas no ciclo 2024-2025 do programa Escola em Tempo Integral. Para isso, secretários de educação de todo o país devem acessar o CIMEC, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC. A declaração de matrículas é a etapa em que o ente confirma a criação de matrículas de tempo integral pactuadas. No ciclo 2024-2025, das 5.595 redes de educação estaduais e municipais no Brasil, quase 5.000 pactuaram mais de 940 mil matrículas de tempo integral em toda a educação básica. Até o final de março, pouco mais de 1.000 concluíram a declaração de matrículas do ciclo. Raquel Franzin, coordenadora geral de Educação Integral e de Tempo Integral do MEC, destaca a importância da declaração. A etapa de declaração de matrículas no Programa Escola em Tempo Integral é aquela na qual a Secretaria de Educação, adesa ao programa, confirma a criação de matrículas de tempo integral em toda a educação básica, após o processo de pactuação. Nesse período da declaração, os entes não apenas selam o compromisso de alcançar a meta 6 do PNE, como também asseguram o recebimento da assistência financeira do governo federal. O prazo vai até o dia 9 de maio. Os dados informados serão utilizados como base para o cálculo da segunda parcela do pagamento de fomento do programa. Veja as nossas notícias nas redes sociais e no site www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você está ouvindo Brasil a todo vapor. Começa agora Brasil a todo vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo.
O Brasil Mais Produtivo está perto de alcançar a marca de 20 mil empresas industriais engajadas no programa criado para promover a transformação digital e aumentar a produtividade e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas industriais, comerciais e de serviços. Dos 19.087 negócios engajados por meio da plataforma de produtividade do programa, cerca de 85% integram a indústria de transformação, atividade responsável pela maioria dos produtos que consumimos no dia a dia, ao transformar matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados. É o caso da farmacêutica, têxtil e eletrônica. Depois, surgem as empresas da área da construção, seguidas pelas de água, esgoto e gestão de resíduos, indústrias extrativas e do segmento de eletricidade e gás. Entre os negócios engajados, 54,8%, ou pouco mais da metade, são formados por microempresas. 34,6% são pequenas e 10,5% médias empresas. A gerente de operações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Patrícia Martins, celebra a contínua adesão do segmento industrial de todo o país ao programa. E lembra que as inscrições que seguem abertas oferecem ao empresário consultorias especializadas. O programa Brasil Mais Produtivo segue com as inscrições abertas e já são mais de 19 mil indústrias inscritas na plataforma querendo melhorar a sua competitividade. É uma ótima oportunidade para as micro, pequenas e médias indústrias receberem consultorias especializadas, de maneira gratuita ou subsidiada, e aprimorarem suas práticas de gestão, melhorarem sua produtividade e se transformarem digitalmente. Criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil Mais Produtivo é a união de forças do SEBRAE e do SENAI como executores e da ABDI, da FINEP, da Embrapi e do BNDES como parceiros e apoiadores. Você que tem uma empresa industrial, ficou interessado? Inscreva-se gratuitamente na página do programa e confira a qualidade dessa articulação. Anote o endereço: brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar. A rede de proteção social e o apoio dado a migrantes e refugiados na região de fronteira do Brasil foi pauta de um encontro que reuniu ministros e outros gestores em Corumbá, Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira, 4 de abril. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, apresentou o trabalho coordenado pelo MDS com a interiorização dos migrantes. O governo federal, com apoio dos estados e municípios, faz o encaminhamento destes estrangeiros para abrigos quando necessário e os auxilia com qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho. O acolhimento também garante direitos como atendimento de saúde, escolas e cadastramento daqueles que necessitam para serem beneficiados por programas sociais, como o Bolsa Família. Vocês terem uma noção, 2023, 2024, nós fizemos a interiorização de 1.100.000 pessoas no Brasil, que hoje estão integrados no Rio Grande do Sul, aqui mesmo no Centro-Oeste, no Sudeste, no Nordeste, ou seja, são parcerias que fazemos com municípios, com estados e com o setor privado, onde a partir de qualificação que a pessoa já tem ou de qualificação que nós oferecemos, passam a trabalhar na agropecuária, a trabalhar na construção civil, a trabalhar com tecnologias em saúde, nas mais diferentes áreas. O Wellington Dias assinou um acordo de cooperação técnica entre o MDS, a Prefeitura Municipal de Corumbá e a Defensoria Pública da União. Os três vão trabalhar conjuntamente para fortalecer o atendimento socioassistencial a migrantes e refugiados que chegam à cidade. Dr. Gabriel, prefeito de Corumbá, pontua que é preciso organização e união por parte dos governantes para atender aos migrantes. Salientamos que os fluxos migratórios contemporâneos apresentam dinâmicas altamente complexas, como, por exemplo, a enorme variedade de nacionalidades atendidas em nossos equipamentos, principalmente na assistência social, na saúde, na educação,
Dessa forma, um dos nossos maiores desafios é estabelecer eficientes maneiras de compreensão da realidade local e consolidação de planejamento estratégico, com vistas à prestação de serviços adequados às demandas apresentadas pela situação migratória. O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, destaca que acolher, ao invés de rejeitar os migrantes, é uma característica dos brasileiros. É que ao invés de nós estarmos aqui discutindo a construção de muros de deportação, nós estamos fazendo exatamente o fluxo contrário, que representa a alma e a generosidade do povo brasileiro. Esse é o nosso sentimento, é o sentimento do acolhimento, é o sentimento do amor, é o sentimento do carinho, é o sentimento de fazer com que essas pessoas tenham pertencimento. O ministro do Desenvolvimento Social também visitou o futuro prédio da Casa do Migrante, um local de acolhida dos estrangeiros que contou com recursos do governo federal. Reportagem Érica Braz. Planejamento em Pauta. Notícias do orçamento público para o cidadão. Uma parceria entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Rede Nacional de Rádio. O Brasil está construindo, com participação de todas as regiões, um plano de futuro. A ideia é simples: ouvir a sociedade para entender quais caminhos o país deve seguir até 2050. O plano tem nome, Estratégia Brasil 2050, e os encontros presenciais, chamados diálogos, estão acontecendo em várias capitais. Os dois mais recentes foram no Nordeste, primeiro na Paraíba, quinta-feira, depois em Pernambuco, na última sexta-feira. Em João Pessoa, o foco foi o potencial da região para o desenvolvimento sustentável. Energia limpa, turismo, cultura e bioeconomia entraram na pauta como grandes ativos para o país. Por isso, mas porque a gente sabe do potencial desse estado para tantas coisas que a gente vê e que a gente precisa aqui para o desenvolvimento do país. Inovação tecnológica, energias renováveis, turismo, cultura, né? Tantos ativos que nós temos e que são fundamentais para a gente transformar o nosso país naquele país desenvolvido, sustentável, inclusivo, diverso, né, democrático que nós tanto desejamos. A secretária nacional de Planejamento, Virgínia de Ângeles, explicou que a estratégia é um plano de longo prazo feito com base em dados, estudos e a participação social. Não é para prever o futuro, mas para ajudar o país a se preparar com metas e prioridades claras. O que a gente está fazendo aqui é traçando ali o caminho para que a gente possa, nos próximos 25 anos, buscar o destino de uma nação desenvolvida. E que, ao longo desse caminho, quando houverem trocas de governo, né, que é natural e desejável em uma democracia, que a gente não se perca desse rumo final que a gente quer. Na sexta-feira, em Olinda, o debate trouxe outro ponto fundamental: a democracia como base para qualquer plano de país. A escuta da população foi destacada como ferramenta essencial para definir prioridades reais. Nessa terra que tem tantos expoentes da nossa cultura e defensores de valores que são fundamentais para que a gente possa fazer essa discussão hoje. Falar de futuros necessariamente implica falar de próximos mandatos, de mudanças, né? E ter a democracia como pilar, então, se torna um pressuposto fundamental para que a gente avance nessas discussões. A Estratégia Brasil 2050 está sendo construída desde o ano passado e deve ficar pronta ainda neste semestre. Além dos encontros regionais, qualquer pessoa pode participar pela internet, acessando a consulta pública brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Você acabou de ouvir o Planejamento em Pauta, parceria entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Rede Nacional de Rádio. Minuto Ciência. Campinas, município paulista, recebeu nesta sexta-feira do governo federal um novo parque tecnológico. Localizado no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o CTI-TEC vai reforçar o papel estratégico do município no desenvolvimento científico e na política de reindustrialização do país.
A cerimônia contou com a presença da ministra Luciana Santos, da diretora-geral do CTI, Juliana D'Aguano, entre outras autoridades. O CTI Tec é o único parque tecnológico federal no estado e o primeiro prédio inaugurado será destinado a empresas emergentes em áreas correlatas às atuações do CTI Renato Archer, incluindo startups a serem acolhidas na incubadora do CTI Tec. O parque contará com novas etapas de implantação que prevêem a construção de outras facilidades para que se fortaleça como um espaço de inovação. Durante o discurso, a ministra Luciana Santos enfatizou que um dos principais compromissos do MCTI é promover transformação e que o CTI Tec representa um passo concreto neste sentido. A inauguração das operações do CTI Tec é do primeiro prédio de módulo tecnológico aqui. É mais uma etapa dessa construção que ajuda a materializar uma visão de futuro em que ciência, tecnologia e inovação impulsionam o crescimento do Brasil e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. A diretora-geral do CTI, Juliana D'Aguano, disse que a cidade tem um papel de destaque na área de tecnologia e inovação, com presença em universidades, centros de pesquisa e agora em mais um parque tecnológico. O CTI Tec vem justamente somar forças nesse ecossistema. Nós temos instituições, que são referências mundiais aqui em Campinas. Mas o que eu tenho de diferencial no meu parque, no nosso parque, que é o CTI Tec? Primeiro, a vocação. Então, a nossa vocação como parque tecnológico é atuar em saúde avançada, biotecnologia. A segunda é o compartilhamento da expertise em pesquisa aplicada. O projeto do CTI Tec foi construído ao longo dos anos. Parte dos recursos foram aprovados em chamada pública do MCTI e da FINEP, específica para parques tecnológicos. De 2023 a 2025, o MCTI, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a FINEP, liberou mais de 3 milhões de reais. Os recursos fazem parte de um montante que a pasta vem investindo nos últimos anos. Desde o início do governo, foram 760 milhões para apoiar parques tecnológicos e centros de inovação pelo Brasil. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Foz do Iguaçu, no Paraná, foi palco do encontro de deputados da Comissão de Minas e Energia, coordenado pelo MME. Mais informações com a repórter Fernanda Rodrigues. O evento, realizado na Itaipu Nacional, reuniu parlamentares, representantes do setor elétrico e especialistas para debater o futuro da matriz energética brasileira. As discussões focaram na segurança do abastecimento e no desenvolvimento sustentável. Nos painéis, foram abordados temas estratégicos, como o planejamento da transição energética, desafios operacionais do sistema elétrico e impactos na nova matriz elétrica na tarifa do consumidor. Representando o ministro Alexandre Silveira, o secretário executivo do MME, Arthur Valério, destacou a importância da cooperação para enfrentar os desafios da modernização do setor elétrico. Do MME, Fernanda Rodrigues. Brasil e França debatem políticas energéticas durante reunião inaugural do Comitê Gestor do Diálogo para a Transição e Segurança Energética e Minerais Estratégicos. Mais informações com o repórter Pedro Marra. No encontro virtual, o comitê debateu as políticas energéticas dos países e assuntos como biocombustíveis, hidrogênio, energia nuclear, gás natural e biogás. Além disso, a reunião tratou da proposta brasileira de criação da Coalizão Global pelo Planejamento Energético. Também tiveram destaque iniciativas multilaterais no âmbito da Agência Internacional de Energia, reforçando o compromisso conjunto com a segurança energética e a transição para fontes sustentáveis. O comitê foi estabelecido por iniciativa dos presidentes do Brasil e da França durante visita do líder francês ao país. Do MME, Pedro Marra. O Conexão Energia fica por aqui.
Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a apresentação de Ana Gadelha, produção e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Movimentos sociais conseguiram uma conquista junto à Caixa Econômica Federal. Todas as propostas de habitação rural que forem entregues até esta sexta-feira, 4 de abril, serão analisadas até o dia 4 de junho. A decisão foi confirmada durante reunião em Brasília, com a presença do presidente da Caixa, Carlos Vieira, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Segundo os representantes, das 75 mil moradias previstas no programa Minha Casa Minha Vida Rural, cerca de 37 mil já estão com portarias publicadas e outras 20 mil ainda serão apresentadas. A Caixa informou que vai fazer mudanças internas para acelerar o processo de avaliação das propostas. As novas medidas devem ser apresentadas ao governo ainda em maio. Desde seu relançamento em 2023, o Minha Casa Minha Vida Rural já contratou mais de 20 mil unidades habitacionais. O programa atende agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU-1, vai garantir a maior contratação de servidores federais efetivos dos últimos 10 anos. Serão 6.640 vagas distribuídas em órgãos da administração direta, autarquias e fundações, com exceção das universidades e institutos federais que seguem regras próprias. Os dados são do painel estatístico de pessoal, que também mostram a queda na contratação de efetivos ao longo da última década e o crescimento das vagas temporárias. A nova leva de aprovados vai ajudar a recompor um quadro em que mais de 66 mil servidores já têm idade para se aposentar e quase 57 mil devem deixar o serviço público até 2026. O Ministério da Gestão reforça que o concurso faz parte da estratégia de transformação do Estado e valorização do serviço público. Além disso, medidas como a retomada da negociação com servidores federais e os reajustes previstos para 2025 e 2026 mostram um esforço para garantir a continuidade e qualidade nos serviços prestados à população. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU-1, vai garantir a maior contratação de servidores federais efetivos dos últimos 10 anos. Serão 6.640 vagas distribuídas em órgãos da administração direta, autarquias e fundações, com exceção das universidades e institutos federais que seguem regras próprias. Os dados são do painel estatístico de pessoal, que também mostram a queda na contratação de efetivos ao longo da última década e o crescimento das vagas temporárias. A nova leva de aprovados vai ajudar a recompor um quadro em que mais de 66 mil servidores já têm idade para se aposentar e quase 57 mil devem deixar o serviço público até 2026. O Ministério da Gestão reforça que o concurso faz parte da estratégia de transformação do Estado e valorização do serviço público. Além disso, medidas como a retomada da negociação com servidores federais e os reajustes previstos para 2025 e 2026 mostram um esforço para garantir a continuidade e qualidade nos serviços prestados à população. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Depois de 15 anos sem novos processos, o Ministério das Comunicações encaminhou ao Tribunal de Contas da União os editais para a concessão de novas emissoras de rádio e TV privadas. Ao todo, são 20 licitações, 10 para rádios FM e 10 para TVs, com 2 outorgas de cada tipo em cada região do país. A expectativa é que o TCU aprove os editais em até 90 dias, mas o retorno pode acontecer antes. O último processo semelhante ocorreu em 2010. Desde então, o principal entrave era a dificuldade de calcular com precisão o valor das outorgas. Para resolver a questão, o Ministério firmou parceria com a Universidade de Brasília, que desenvolveu uma metodologia técnica e confiável para definir os preços mínimos. A exigência por uma precificação justa vinha do próprio TCU, o que impedia a liberação de novos editais. Com a nova metodologia em mãos, o governo avança na modernização e ampliação da radiodifusão no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. As companhias aéreas que quiserem acessar os recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil vão precisar cumprir medidas de sustentabilidade e melhorar a qualidade dos serviços. O financiamento total disponível vai ser de R$ 4 bilhões, com contratos previstos para agosto e o BNDES como agente financeiro. Empresas com mais de 1% do mercado doméstico poderão obter até R$ 1 bilhão e 200 milhões, enquanto as menores vão ter acesso a até R$ 200 milhões. O Comitê Gestor do Fundo vai estabelecer os critérios para os empréstimos, incluindo exigências como maior investimento em sustentabilidade, pontualidade, manutenção de empregos e ampliação de rotas regionais. O comitê também vai definir taxas de juros e condições de financiamento ainda este mês. Os recursos podem ser usados para aquisição e manutenção de aeronaves, compra de combustível sustentável, infraestrutura logística e projetos de inovação. Saiba mais em gov.br/portos-e-aeroportos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública inicia nesta semana os testes do Cadastro Nacional de Celulares com Restrição. A base de dados, já disponível no Programa Celular Seguro, vai indicar a qualquer cidadão se um telefone móvel tem registro de roubo, furto ou extravio. A iniciativa está integrada à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Para a consulta, o usuário precisa informar o e-mail, ou seja, o número de chassi do aparelho, que pode ser obtido facilmente. Para isso, o cliente deve baixar e fazer o cadastro no Programa Celular Seguro. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Na tela inicial da ferramenta existe a opção Celulares com Restrição. Ao clicar nessa última opção, o cliente vai acessar a câmera do telefone. No outro celular, o cidadão deve digitar no teclado numérico, como se fosse fazer uma ligação, o seguinte código: * jogo da velha 06 jogo da velha. Em seguida, o número do e-mail do telefone vai aparecer na tela com um código de barras. Basta apontar a câmera do primeiro telefone para a tela e conferir. Caso não haja nenhum problema, a informação vai aparecer na tela. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Boa notícia para as comunidades quilombolas de Serraria e São Cristóvão, no Espírito Santo. A Justiça confirmou a validade da delimitação de suas terras, garantindo a posse e a proteção dos territórios tradicionais. A decisão foi resultado da atuação da Advocacia Geral da União, que conseguiu derrubar uma ação judicial contra o processo de demarcação das áreas. Representando o INCRA, a AGU comprovou que todos os trâmites legais foram seguidos. A ação havia sido movida por um particular que alegava ser o dono das terras e pedia a anulação do processo. Mas a Justiça Federal de São Mateus, no Espírito Santo, rejeitou os argumentos, destacando que o direito das comunidades quilombolas está garantido pela Constituição e por um decreto de 2003, que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão também ressaltou que o processo foi conduzido de forma detalhada, com base nas regras vigentes para identificação e delimitação da área. O procurador federal Alexandre Helena, que atuou no caso,
ressaltou que a decisão é um marco na defesa dos direitos dessas populações historicamente vulnerabilizadas e reforça a importância da atuação técnica e fundamentada do INCRA, decisiva para definir a posse da terra. De Brasília, Raquel Miura. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou a publicação Lugares de Memória da Ditadura Militar, que reúne e documenta espaços marcados por histórias de brutalidade e resistência ao longo da ditadura no Brasil. A iniciativa faz parte da nova seção Memória e Verdade do Observatório Nacional dos Direitos Humanos. A plataforma reúne indicadores sobre o panorama dos direitos humanos no país. A publicação mapeou até o momento 49 locais históricos da ditadura militar em diferentes regiões do Brasil. O trabalho destaca a relevância no processo de preservação da memória e da democracia. Os espaços identificados incluem quartéis, cemitérios, prisões, hospitais, parques e universidades, além de outros locais associados à repressão política e à luta democrática. O levantamento faz parte do projeto Lugares pela Memória. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O número de contas ouro no gov.br superou pela primeira vez a quantidade das contas classificadas como nível bronze. Segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as contas ouro ultrapassaram a casa dos 67 milhões de pessoas. Ao todo, a plataforma do governo federal conta com 166 milhões de usuários. O cadastro no gov.br é simples. Basta acessar a loja de aplicativos com o celular e fazer o download do programa. Realizados esses passos, é só digitar o CPF e clicar em Continuar para criar ou alterar a conta. Entre os serviços mais utilizados pelos brasileiros estão a assinatura eletrônica gov.br, Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, FIES, Carteira de Trabalho Digital e Carteira Digital de Trânsito. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Brasil foi indicado em diversas categorias da 32ª edição do World Travel Awards América do Sul, considerado o Oscar do turismo. A premiação reconhece destinos turísticos que se destacaram no último ano. Entre as indicações brasileiras estão as categorias de Principal Destino, Aventura, Cruzeiros, Turismo Cultural, Turismo Gastronômico, Natureza e Negócios. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, também concorre como principal agência de promoção da América do Sul. Na categoria de Turismo de Aventura, o Brasil é um dos candidatos. Também se destaca por ter 2 indicados como melhor destino de praia: Fernando de Noronha, Pernambuco e Rio de Janeiro. O país ainda aparece entre os concorrentes nas categorias de Destino Verde, Férias e Viagens de Negócios, com destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A votação está aberta até 3 de agosto. Podem participar profissionais da indústria turística e o público em geral. Os vencedores vão ser anunciados em 27 de setembro, em cerimônia realizada em Cancún, no México. Para votar, basta acessar o site da organização, worldtravelawards.com/vote. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A Comissão Tripartite Partidária Permanente, CTPP, aprovou mudanças nas normas de segurança e saúde no trabalho durante reunião realizada nos dias 1º e 2 de abril, sob coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Entre as decisões está o reconhecimento como atividade de risco aquelas em que os agentes da autoridade de trânsito estão expostos a colisões, atropelamentos e outros acidentes durante o trabalho. A regulamentação segue para a publicação oficial.
Outro ponto aprovado foi a suspensão por 12 meses da obrigatoriedade do uso de calçado de segurança previsto na norma regulamentadora 38, NR 38, voltada à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Durante esse período, empregadores devem fornecer calçados adequados aos riscos identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, conforme a NR1. A comissão também atualizou os limites de exposição a agentes químicos nas NR9 e NR15, que não eram revistos há 47 anos. Para aprofundar o tema, foi criada a Comissão Nacional Tripartite de Agentes Químicos Ocupacionais. Outros temas debatidos incluíram a regulamentação do uso de contêineres na NR24, que vai ser discutida em setembro, e a revisão da NR3, ainda em análise pelo Ministério. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério do Trabalho e Emprego lançou o Painel de Informações de Aprendizagem Profissional, uma plataforma digital que disponibiliza dados sobre a contratação de jovens aprendizes desde 2020. O painel já está disponível no site do MTE e substitui o antigo Boletim de Aprendizagem. Ele permite filtrar informações por estado, setor econômico, idade, escolaridade, gênero e raça. A ferramenta, desenvolvida em parceria com órgãos do MTE e baseada em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, vai ser atualizada mensalmente e está acessível ao público sem necessidade de cadastro. Por meio dela, é possível acompanhar mensalmente a movimentação de contratos iniciados e finalizados, bem como o número total de jovens aprendizes em atividade. De acordo com o governo federal, em fevereiro deste ano, o Brasil registrou mais de 633 mil aprendizes com vínculo ativo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Uma portaria do Ministério das Cidades atualizou as normas do Minha Casa Minha Vida Reconstrução para facilitar o acesso de famílias gaúchas afetadas pelas enchentes de 2024. A medida altera regras anteriores e amplia a oferta de moradias novas e usadas. A atualização permite que os beneficiários tenham acesso à base completa de imóveis da Caixa Econômica Federal. Antes, a escolha era limitada pela oferta de imóveis no próprio município. Agora, é possível buscar moradia em outras cidades. Outra mudança prevê que famílias atingidas em áreas rurais não precisam mais doar o imóvel danificado ao poder público para receber uma nova moradia, desde que escolham uma unidade em área rural ou urbana no mesmo município ou em município limítrofe. As alterações consideram a importância do vínculo entre as famílias e os imóveis rurais usados também para produção e subsistência. A nova regra também amplia a construção de moradias em propriedades rurais livres de risco. A portaria inclui ainda a provisão subsidiada de moradias urbanas com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, fortalecendo o atendimento no Estado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério das Cidades ampliou o programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda mensal de até R$12 mil. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 3, durante o evento Brasil Dando a Volta por Cima, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nova faixa permite financiamentos de até 420 meses, com juros anuais de 10,5%, abaixo das taxas de mercado para imóveis de até R$500 mil. A contratação é feita com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Mais de 120 mil famílias da classe média com renda entre R$8 e R$12 mil devem ser beneficiadas. Para viabilizar a medida, o Fundo Social do Pré-Sal passa a complementar o orçamento das faixas 1 e 2 do programa. Segundo o Ministério, desde a retomada do programa, mais de 1.200.000 moradias foram contratadas. A meta é chegar a 2 milhões até o fim de 2026. A nova faixa 4 deve impulsionar ainda mais o setor imobiliário. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
A fase de seleção geral do alistamento militar voluntário feminino já começou em Brasília, conforme o planejamento do Ministério da Defesa. Mesmo com esta fase do processo iniciada, as jovens interessadas ainda poderão se alistar até 30 de junho pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente em uma junta do serviço militar mais próxima de suas residências. Todas as alistadas passarão por essa etapa, que será conduzida conforme o planejado por região militar. No Distrito Federal, o processo teve início nesta terça-feira, 1º de abril, tanto para os homens quanto para as mulheres. Até o momento, há cerca de 27,5 mil mulheres inscritas. Para se inscrever, as jovens devem completar 18 anos em 2025, nascidas em 2007, ter residência em um dos municípios tributários selecionados para o serviço militar feminino, apresentar a certidão de nascimento ou prova de naturalização, comprovante de residência e documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho. Inicialmente, serão oferecidas 1.465 vagas, sendo 155 para a Marinha, 1.010 para o Exército e 300 para a Aeronáutica. Mas a cada ano o número de oportunidades será incrementado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Com o objetivo de prevenir e combater a violência contra crianças na primeira infância e promover ambientes familiares seguros e favoráveis ao seu desenvolvimento integral, o governo federal tem fortalecido parcerias com organizações da sociedade civil. Com um investimento de R$ 5.825.000, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, mantém em execução 10 termos de fomento em diferentes estados do país desde 2023. Atualmente, os estados do Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo são beneficiados por projetos que têm como eixo central a prevenção e o combate à violência contra crianças de até 6 anos, especialmente em territórios de alta vulnerabilidade social. Os investimentos possibilitam qualificação da rede de atendimento, fortalecimento das políticas públicas voltadas à primeira infância, além do apoio direto a crianças e suas famílias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.